Bom, lembrando então que, na verdade, a manifestação de vontade, né, somente limitada por normas de ordem pública e pelos costumes, resta evidenciado que a avença, quer dizer, o acordo feito entre as partes, né, é legalmente constituída, passa a fazer lei entre as partes. O Código francês proclama que as convenções legalmente formalizadas têm força de lei, assim como o Código italiano em seu artigo 1372. O contrato tem força de lei entre as partes. Por isso que é a expressão latina, o pacta sunt servanda. Quer dizer, o pacto faz lei entre as partes. O Código Civil de 2002 não proclama a força de lei dos contratos, mas protege o direito subjetivo nascido do contrato com as mesmas sanções que tutelam as obrigações provenientes da lei. O artigo 1506 do Código Civil. Novo Código Civil. O princípio do consensualismo. A ordem jurídica estabelece que o simples consentimento é suficiente para formar o contrato. Maria Helena Diniz ensina que, segundo esse princípio, o simples acordo de duas ou mais vontades basta para gerar o contrato válido, pois a maioria dos negócios jurídicos bilaterais é consensual, quer dizer, é um consenso entre as partes, embora alguns, por serem solenes, tenham sua validade condicionada à observância de certas formalidades legais. O consentimento, solo consenso, forma os contratos, isto porque exige forma especial. Isto não significa dizer que todos os contratos são consensuais. Alguns têm sua validade condicionada às solenidades estabelecidas na lei, que são os contratos solenes e reais. O consentimento determina a obrigatoriedade do prometido como manifestação jurídica e recíproca de promessas válidas, livremente consentidas. Sem o consentimento, o contrato não teria propósito moral, nem econômico, nem jurídico. Nem a lei seria bastante forte para fazer nascer uma relação ou vínculo iuris capaz de obrigar as partes contratantes. Princípio da relatividade dos efeitos. O contrato faz lei entre as partes. A sua eficácia é limitada às partes contratantes. Res inter alius acta. Aliis nec nocet nec prodeste. Quer dizer, está limitada somente às partes contratantes. Os efeitos são produzidos exclusivamente para as partes contratantes, não se estendendo a terceiros, salvo raras exceções. A noção de terceiros, no dizer de Orlando Gomes, se considera quem quer que seja totalmente estranho
ao contrato ou à relação sobre a qual ele estende os seus efeitos. Quer dizer, a ideia de terceiros. Quem são esses terceiros? Na verdade, são pessoas totalmente estranhas, né? Ao contrato ou à relação sobre a qual ele estende os seus efeitos. Então, são pessoas estranhas ao contrato. Não é possível criar direitos e obrigações para terceiros. Ou seja, ninguém pode tornar-se credor ou devedor contra a vontade se dele depende o nascimento do crédito ou da dívida. As exceções podem ser as chamadas estipulações em favor de terceiros, contrato de seguro de vida e contrato coletivo de trabalho, onde se estipula determinada vantagem à pessoa que não participou da formação do contrato. Então, no caso de seguro, contrato de seguro de vida ou coletivo de trabalho. Princípio da igualdade. O Estado liberal buscava proteger a ordem social fundamentado no individualismo que tinha por pilar a autonomia da vontade e a propriedade das relações privadas. Assim, o legislador não intervinha na liberdade de cada indivíduo, pois precisava proteger o desenvolvimento social e econômico e a circulação de riquezas. O dogma da autonomia da vontade considerava a concepção de igualdade dos indivíduos perante a lei, ou seja, a igualdade formal do indivíduo, com base em que todos os homens são iguais perante o direito. A justiça contratual possibilitava aos contraentes a criação de direitos e obrigações pela manifestação da vontade livre e consciente dos contratantes. O contrato é justo. Que dite contratuel, dite justo. Se diz que o contrato é justo. Se diz justo. Isto significava uma igualdade jurídico-formal, que afirmava uma paridade de todos os cidadãos perante a lei, com o objetivo de assegurar ao sistema um relevante significado econômico, condição necessária para a circulação de riquezas com segurança, tornando-se previsível e calculável o trânsito jurídico. Nesse sistema, liberdade contratual e igualdade formal eram requisitos essenciais, não somente para a concepção contratual e os interesses individuais dos contraentes, mas também do interesse geral da sociedade. Por fim, uma contradição pode ser verificada na igualdade formal jurídica. Não existe uma igualdade real, mas tão somente uma igualdade abstrata das partes contratantes, em decorrência de que a sociedade é dividida em classes sociais, sendo
impossível evitar as desigualdades materiais. Princípio da boa-fé. O princípio da boa-fé consiste em regra de conduta de interesse social e de segurança nos negócios jurídicos, objetivando que as partes se comportem com lealdade, confiança recíproca e cooperação entre os contratantes para a execução, cumprimento e objetivo do contrato. As partes são obrigadas a dirigir a manifestação da vontade dentro dos interesses que as levaram a se aproximarem, de forma clara e autêntica, sem o uso de subterfúgios ou intenções outras que as não expressas no instrumento formalizado. O autor lusitano Menezes de Cordeiro, em sua obra sobre a boa-fé como regra de conduta, assim se manifesta. A boa-fé surge com frequência no espaço civil, desde as fontes do direito à sucessão testamentária, com incidência decisiva no negócio jurídico, nas obrigações, na posse e na constituição de direitos reais, a boa-fé informa previsões normativas e nomina vetores importantes na ordem privada. O princípio da boa-fé permeia as relações contratuais, desde as negociações preliminares, bem como durante sua formação, execução e conclusão do negócio jurídico, impondo às partes um comportamento leal e digno. Em outras palavras, pode-se afirmar a existência de dever de cooperação e solidariedade entre credor e devedor em todo o curso da contratação. Referências, nós temos a Grinover, Ada Pellegrini, Grinover, a Cláudia Lima Marques, Rubens Requião, Fábio Ulloa Coelho e Álcio Manuel de Souza Figueiredo.